Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui na Rubro News Futebol Clube. E ontem o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no primeiro jogo pela semifinal do Campeonato Carioca, gol de Gabigol de penalidade. Nós vamos colocar aqui o gol para você, imagem exclusiva direto lá do Maracanã, torcida fazendo uma festa muito bonita. Vamos falar também um pouquinho da partida, temos a coletiva do técnico Paulo Souza na zona mista, ali o zagueiro Fabrício Bruno também parou para atender a gente, aos co-irmãos, né? Tem essa notícia muito bacana, o Flamengo inaugurando a sua loja em Orlando, o Flamengo realmente rompendo fronteiras aí, informação exclusiva do meu parceiro Gabriel Reis, tudo isso e muito mais, e olha, segue tudo normal aqui no Rio de Janeiro, né? E tem gente aí que continua sendo virgem da América, tudo isso e muito mais, agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo. E antes de começar esse vídeo, eu peço para você se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe o like nas lives da Rubro News, deixe o like em todos os conteúdos. A sua inscrição faz muita diferença, você é muito importante aqui para nós. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Pega esse vídeo aqui, compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. Compartilhe com um amigo seu, vamos fazer o canal do Julião ficar cada vez maior, né? Estamos próximos do número de 50 mil inscritos, estamos com 47 mil inscritos. Então, conto muito com a sua inscrição, com o seu like, deixe o seu like, botão vermelho, se inscreva, é de graça, não custa nada, acione o sino de notificação para você ser notificado pelo YouTube quando tiver conteúdos da Rubro News aqui. A gente vai deixar o QR Code aqui, ó, da Dali, Rubro News na Dali, você que quer escutar os comentários de Júlio Miguel Neto, Júlio Miguel Filho, Onda Braba, inclusive tá de aniversário hoje. Parabéns aí pro meu pai, pro Onda Braba, 66 anos, rapaz. E também os comentários de Jonas Stelman, junto com um narrador profissional, a partir já de domingo. Agora, segundo jogo da semifinal, Flamengo e Vasco, então tá imperdível. Você quer, de repente, ver a transmissão, mas não escutar os comentários? Cola com a gente aqui, ó. Baixa esse QR Code, Rubro News na Dali, use esse convite e você, estando com a gente na transmissão durante o mês todinho, vai concorrer a 2 camisas do Flamengo. Então tá imperdível, conto com vocês lá. Rubro News na Dali é o convite, baixa o aplicativo para você poder ter acesso aos comentários de Jonas Stelman, Júlio Miguel Neto, mas a equipe toda nos jogos do Mengão e para a temporada toda, tá? Não é só Flamengo e Vasco no segundo jogo, não. É a partir de Flamengo e Vasco. Toda a temporada, vocês que baixarem o aplicativo da Dali terão os comentários da nossa equipe. Beleza? Vamos falar do jogo de ontem, Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0, gol do Gabigol, e realmente fez uma festa muito bonita da torcida. Eu até peço para você que não viu ainda, eu fiz um vídeo hoje de manhãzinha colocando os melhores momentos. Que festa linda fez o torcedor, tem o gol do Gabigol, né, de forma exclusiva, em imagem por uma câmera diferente, de um outro ângulo. Então tá muito bacana o vídeo, eu vou deixar aqui nos links, nos comentários fixados e também na descrição do vídeo. O Flamengo ontem venceu o Vasco, aumentou a sua vantagem, né, o Flamengo já jogava por um empate ou 2 resultados iguais, o Flamengo ontem venceu por 1-0, mas não fez novamente um bom jogo. E o que eu achei, o que eu analisei da partida é o seguinte: a gente muito falava que o Paulo Souza não repetia a sua equipe em nenhuma oportunidade. Ele de fato repetiu. E de novo contra o Vasco. O Flamengo venceu o Vasco por 2-1 naquela fase de pontos corridos, né, em que fez o Flamengo ter essa vantagem na semifinal, que foi iniciada ontem, contra o próprio Vasco da Gama, e repetiu o jogo contra o Vasco. Só que não jogou bem novamente. Porém, as peças estiveram em posições diferentes. O time, os 11 iniciais foram os mesmos, mas a sua configuração tática eu achei bem diferente. Contra o Vasco da Gama nós tivemos um Everton Ribeiro mais na ala. Ontem nós tivemos o Bruno Henrique fazendo essa função em mais oportunidades. Eu vi o Everton muito mais centralizado, muito mais pelo meio, se movimentando ao lado da Arrascaeta, do que como ala pelo lado esquerdo, né? E além disso, com a lesão do Bruno Henrique, ele sentiu no intervalo o ombro, naquele lance que acho que foi pênalti ali, hein? No Quinteiro, que ele recebe a carga do jogador dentro da área. Nesse lance o VAR não assinalou a penalidade, foi um outro lance que foi assinalado, o VAR
e confirmou, e o Gabigol bateu o pênalti com maestria, ele não perde, né, cara? E com isso eu vi o Everton Ribeiro com um posicionamento igual foi contra o Bangu. Eu não sei se vocês repararam isso. Quando sai o Bruno Henrique, o Lázaro entra na função que o Bruno Henrique estava determinado pelo Paulo Souza a desempenhar. Eu falo isso na live de pré-jogo, no Mengão 11h30 aqui na Rubro News, que de repente uma das surpresas, aliás, falei isso também terça-noite no Foot Night, no terceiro programa, eu e o professor Pedro Barreto. Aliás, convido a vocês hoje a participarem do Foot Night, o quarto programa, eu e o professor falando muito sobre Flamengo e Vasco, né? Já convido vocês 10h30 da noite a colar com a gente. Eu falo que uma das surpresas poderia ser o Bruno Henrique na ala, que eu não acreditava muito porque ele vinha de lesão, não tinha jogado contra o Bangu porque foi preservado, porque é um jogador muito importante, tinha 2 cartões amarelos, mas de fato essa foi uma das surpresas do Paulo Souza na escalação, e obviamente a dupla de volante. Muita gente achava que Thiago Maia e João Gomes seriam os titulares, o Ilharão e Andrés foi titular de novo. Aliás, ainda nesse vídeo você vai ver a coletiva do Paulo Souza, principalmente falando do Andrés, tentando ali dar um apoio moral, tentando recuperar o jogador. Uma pergunta excelente do Jonas Stelman, do meu amigo jornalista, excelente pergunta, do ótimo Jonas Stelman. A gente vai colocar aqui na íntegra a coletiva do Paulo Souza. Tem também as palavras lá do Fabrício Bruno, né, na zona mista, para o Gabriel Reis e para o Marcos Filho. A gente vai colocar aqui para vocês também darem uma olhada. Então é isso. O Flamengo vence o jogo, não jogou bem. Segundo tempo, o Flamengo jogou muito mais no 3-6-1 do que no 3-4-3. O Flamengo fez uma linha de 6 jogadores no meio campo, com 2 volantes, 2 meias e 2 alas, que foi o Matheus e o Lázaro. E realmente o time também não correu muitos riscos, embora teve um chute perigoso ali do Figueiredo, né? Também teve um lance em que o Souza saiu muito mal do gol. Aliás, o Flamengo precisa resolver isso, porque em jogos importantes de pressão, o Hugo, ele também ontem saiu muito mal com os pés em várias oportunidades. Aliás, eu quero a opinião de vocês aqui sobre o Clássico. O que vocês acharam do jogo? O Ilharão e Andrés, e aí, foi a dupla de volante nesse jogo? Foram bem, foram mal? O Hugo no gol, o Gabi, enfim, o Arrascaeta também não foi brilhante, ele é o nosso craque, e o Flamengo sente muito quando ele às vezes não faz uma partida tão genial como ele está acostumado a fazer. O Marinho ontem teve uma oportunidade incrível, onde ele poderia ter rolado a bola para o Gabigol, também chutou a bola para fora. Mas é isso, né? O Flamengo ontem fez um jogo protocolar, eu acho que muito para garantir uma vantagem, como garantiu para a próxima partida. A gente espera que o Flamengo faça um jogo muito mais solto. Não esperem do Vasco um Vasco se atirando para poder tentar vencer o jogo por 2-0 e se classificar, ou se classificar não, se classificar, porque não vai ter condições de penalidade. Então o Vasco tem que ganhar o Flamengo por 2 gols de diferença para se classificar. Acho que isso não vai acontecer. Então eu vou deixar vocês aí com o gol do Gabigol de pênalti, né? E a gente, encerrando esse assunto, a gente vai para o mercado da bola. Tem informação sobre o Marco Antônio e também sobre o Gustavo Henrique, o zagueiro do Flamengo, que ontem teve uma notícia sendo ventilada na imprensa de que ele recebeu uma proposta de Bahia e Grêmio. A gente falou com o vice-presidente do Grêmio e a gente vai dar informação sobre essa situação do Gustavo Henrique e também do Marcos Antônio. Será que ele vai pintar na Gávea mesmo? Fica com o gol aí do Gabigol, com a entrevista do Paulo Souza e também com a oratória do Fabrício Bruno na zona mista. E a gente já parte direto do mercado da bola. Tá imperdível o vídeo. Cola comigo aí. Cheio, a gente já tinha uma pequena vantagem, né? Então, por isso, com essa vitória, a gente abre um pouco mais a vantagem, mas totalmente pé no chão. A gente já sabe da qualidade aqui do Vasco e trabalhar esses dias que temos que trabalhar no segundo jogo da casa e
conseguir confirmar nossa classificação para a final. Ô Fabrício, você fez o seu primeiro Flamengo Vasco hoje e de quebra no Maracanã, depois que reabriu. Como é que foi para você jogar um clássico tão pesado e num dia tão bonito, né? Com as duas torcidas fazendo uma festa muito bonita. Eu já tinha jogado outros clássicos, né? Eu tinha jogado clássico em Santa Catarina, em Minas, em São Paulo, em si, aqui o primeiro. Então, feliz pelo jogo, acima de tudo pelo resultado. A gente tem uma vantagem, agregar essa vantagem que a gente já tinha, né? Então, o clássico é sempre disputado nos mínimos detalhes e fui feliz ali no lance de pênalti, jogado com a sua mestre bater pênalti, confirmou. Então agora é dar sequência no trabalho e se preparar, descansar primeiramente e se preparar para o segundo jogo. Ô Fabrício, foram 2 jogos recentes com o Vasco e no próximo final de semana, no domingo, o Vasco vai ser obrigado a ir para o ataque. Diante do que você viu nesses 2 jogos, hoje em campo, diga-se de passagem, quais são os maiores cuidados que o Flamengo vai precisar tomar com o Vasco no jogo de domingo? Eu acho que cuidado a gente toma em todos os jogos. Acho que o Mister, ele pede bastante concentração, né? Então a gente tem uma mania de falar de a gente atacar marcando, que é para prevenir justamente os contra-ataques. E em caso de algum escape a gente vai até fazer a falta. Acho que a gente tem que estar concentrado assim como estamos em todos os jogos. É um jogo que a gente sabe que vai atenção um pouco mais, então a atenção tem que ser redobrada. E fazer nada diferente do que a gente vem fazendo. Fazer o que o Mister pede e com certeza a gente consegue classificação. Fabrício, você tem uma vantagem de 2 empates na semifinal. Se não levasse gol, se não levar gol ainda na semifinal, sai classificado. Como foi o trabalho do Mister na linha defensiva com vocês, especificamente ali nessa final lá para essa semifinal? O que eu acabei de falar, ele cobra muito uma intensidade alta, né? Principalmente atacar marcando. Porque pode ver que muitas vezes o Vasco não consigo sair do campo de defesa dele, justamente por esse mérito grande dele, da gente proteger marcar em cima. Então a gente acaba, quando a equipe pensa em sair para o ataque, a gente já está em cima, como eu falei, para fazer a falta, ou roubar a bola e ali já está no campo de ataque. Então o trabalho dele, o mérito dele que vem dando certo e espero continuar assim durante o restante da temporada. Obrigado. Fabrício, só um minuto aqui. Fabrício, a gente estava falando mais cedo que você, seu 7º jogo, né, está com números interessantes aí. E a gente teve a defesa do Flamengo a cada dia se ajustando mais. Inclusive, o próprio Hugo hoje fez uma grande defesa também. Não brincam, a gente percebe que vocês não brincam, né? Jogam a bola, preferem jogar a bola para fora do que dar uma vacilada. A gente percebe então o Flamengo jogando cada vez mais sério, né? Com mais seriedade. Fala pra gente como é que foi esse seu primeiro clássico assim no Maracanã, né? E também a sua expectativa para esse próximo jogo. Você acha que a cada jogo o Flamengo vai crescendo, principalmente no setor defensivo? Claro que é um processo de evolução, né? Se não me engano, acho que é o 10º jogo do Paulo, então acaba aqui que a gente vai evoluindo cada dia mais, ganhando mais os conceitos do Mister. Então acaba que o trabalho vem acontecendo, essa situação da gente não está levando o mérito coletivo, né? Tanto do grupo como também da comissão, principalmente. A gente vem trabalhando exatamente nessa questão, ele traz muita seriedade ali atrás. A gente, graças a Deus, vivendo esse esquisito. E agora da sequência, se acontecer como foi hoje, que a gente não tomou gol igual contra o Banco não tomou gol, a gente vai estar classificado. A gente tem total noção do nosso trabalho, pés no chão, para a gente continuar fazendo uma grande temporada pela frente. E a briga é boa agora com a chegada do Pablo também, né? Aumenta ainda mais a briga. O Flamengo tem uma vantagem que vocês têm 3 posições ali, né? Vocês têm 3 zagueiros, então a chance é maior para um dos 3 atuar. Cara, quem tem a ganhar é o Flamengo com competitividade. São grandes zagueiros todos que estão aqui, então só vem ajudar, só vem para passar uma pro Flamengo. O Pablo é um grande jogador e com certeza vem para ajudar, assim como todos que aqui estão. Obrigado. Fabrício, Maracanã. Vamos para Maracanã, jogo decisivo, semifinal do Campeonato Carioca. Qual é a emoção de jogar esse clássico contra o Vasco, uma rivalidade que mesmo no Vasco da Série B, a gente tem um trabalho lá para enfrentar. Como é que foi jogar no Maracanã? Como é que foi enfrentar o Vasco? Eu jogar aqui, já tinha jogado muitas vezes contra, né? E quando eu cheguei eu falei que a favor, acho que com certeza é diferente quando eu chego a jogar contra. Costumo falar que jogando contra aqui é morra assim e jogando a favor é morra abaixo. Clássico de 2 camisas pesadas, 2 clubes, independente do Vasco estar na divisão que está, a gente pega bastante respeito pelo trabalho que é feito do outro lado. Então, depois com isso também pede que é bastante respeito. Então, a gente
gente respeita muito a camisa do Vasco, acima de tudo a gente tem um grande respeito pelo nosso nome. A gente vai para fazer um segundo grande jogo para confirmar nossa classificação para final. Obrigado. Dos nossos externos, dos jogadores mais abertos, mesmo assim procuramos, tivemos sobretudo, penso, 3 boas ocasiões que só o controle, tanto do Bruno como do Mateuzinho, não foi o melhor, para podermos ter uma boa oportunidade. Tivemos uma outra grande oportunidade com o Mateuzinho na direita, onde o passe pode ser bastante melhor, porque tinha muita gente acumulada no corredor central. Sabíamos que tínhamos que ser, sobretudo no corredor central, com espaços muito reduzidos, muito mais rápidos, com muito mais capacidade de controle, mais rápidos no controle e passe, e procurar triangulações em espaços quase reduzidos. Tivemos uma outra situação que não foi depois consequente, mas foi um pouco assim toda a tónica deste jogo, ou seja, um adversário que procura defender e procura contra-atacar, procurar encontrar situações nas bolas paradas também de poder criar dificuldades à nossa equipa, e foi mais ou menos o que foi acontecendo durante o jogo. Numa segunda parte, o nosso adversário, após sofrer golo, procurou com algumas substituições ter um pouco mais de velocidade e muito mais procura de pressão, ou seja, arriscando ligeiramente a nível individual de uma pressão mais rápida na nossa primeira linha de construção. Por vezes jogámos demasiado para trás, onde nós temos que superar essa mesma pressão, temos capacidade para o poder fazer, algo que temos que ir melhorando também, sobretudo nos últimos minutos do jogo, onde podemos ter maior controle, porque quando equipas arriscam, como eles arriscaram ligeiramente a nível individual, saindo essa pressão, vamos encontrar mais espaços para poder dar velocidade ao nosso jogo, para encontrarmos soluções de finalização com maior frequência, para podermos fazer mais golos. Paulo, aqui à sua direita, Gustavo Henrique, boa noite para você. Aqui, ó, boa noite ao Juan, ao Fabinho, que estão presentes aqui na entrevista coletiva. Ô Paulo, eu estou com uma dúvida com relação a esse, como se chama no futebol, o segundo homem de meio campo. Em alguns momentos você coloca o Andreas para começar, em outros o João Gomes. Uhum. Essa é uma tendência ao longo do ano, de acordo com o adversário, ou você ainda não chegou a uma conclusão de quem tem que ser o titular da posição? Bom, eu já tenho vindo a dizer que eu não quero que os nossos adversários temam os nossos jogadores que estão em campo, mas sobretudo a nossa camisola. Isso é a primeira coisa, por isso penso que é a própria equipa que tem que fazer a grande diferença. Em relação, são 2 jogadores muito parecidos, são 2 jogadores de transição, 2 jogadores com muita dinâmica de jogo, o João com muito mais capacidade de duelo individual, ou seja, de confrontos diretos, onde podemos superiorizar-nos através dessa mesma capacidade que o João tem, transições, mas também duelos físicos. Depois a dinâmica é muito parecida, por isso são os 2 dentro daquilo que dentro do que nós temos no elenco a nível de meio campo, são os dois jogadores mais ou menos parecidos, por isso vamos encontrar, penso que o momento do Andreas é importante de o poder reativar e motivar, porque é um jogador importante e influente na nossa equipa, tem que ir melhorando, porque infelizmente há aspectos que fez com que a energia ou a sinergia entre ele e o público, ou a nossa torcida, a nossa atenção, não foi a melhor. É algo que tem que ir retificando, ou seja, fazer praticamente jogos limpos, porque é um jogador com muita capacidade, com muita qualidade, e precisamos de ter todos os jogadores motivados, positivos, que possam oferecer o melhor deles próprios para a nossa equipa ganhar. Boa noite, Paulo Souza, aqui em cima, Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o torcedor do Flamengo. Quando você chegou, muitos torcedores começaram a criticar, roda muito elenco, está fazendo muita invenção.
E hoje, antes do jogo, a gente percebeu que a torcida cantou aquele canto tradicional, olê, 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 mister, mister, que era muito cantado para o Jorge Jesus e hoje foi cantado para você. Como você está vendo essa relação com o torcedor do Flamengo e acredita que está conseguindo conquistar o coração do torcedor, Paulo? Obrigado. A forma de conquistar o coração do torcedor e dos jogadores e todos vocês, primeiro é ser o mais coerente e o mais honesto com aquilo que eu faço e com todos. E é a forma de eu estar na vida. É com honestidade, com muito trabalho, muita dedicação, muita paixão, e é aquilo que eu meto diariamente. Não me escondo, tenho as minhas convicções, procuro fazer com que todos os nossos jogadores possam crescer, para que dentro de uma identidade comum, que é o nosso jogo, possamos, em conjunto, com a sinergia, com esta energia que é a nossa nação, empurrando-nos, ajudando-nos a cada vitória. E agradeço muito, desde o início houve muito carinho. Claro que há um passado importante, que já foi há 4 anos, mas é um passado importante. Olhando para aquilo que é todo o passado do Flamengo, não corresponde o número de vitórias àquilo que é a grandeza do nosso clube, e eu, de toda a melhor forma que tenho, procurarei dar o meu melhor, o meu contributo, para poder render todos, a torcida, os nossos jogadores e o clube satisfeitos, de onde esse reconhecimento vem através de vitórias. Daqui a pouco. Paulo, eu sou a Letícia, do Coluna do Fla. Eu queria tirar uma dúvida com você, porque você sempre deixou claro que o Carioca seria utilizado como um período de teste, de adaptação também. Hoje é o seu 11º jogo, você utilizou 10 escalações diferentes, repetiu pela primeira vez. Esse período já está chegando ao fim, você já encontrou uma equipe base do Flamengo, podemos dizer assim? Bom, eu penso, não é bem a palavra experiências, porque a ideia não é fazer experiências numa competição, porque nós queremos lá ganhar, sabemos a importância de sermos tetra, já há vários anos tentámos e não o conseguimos, e por isso nós assim o queremos. Agora tivemos a necessidade de sempre entender em competição a resposta dos nossos jogadores em relação à complexidade de cada jogo, de cada adversário. Cada vez estamos mais claros para podermos também ajudar os nossos jogadores, dentro das posições e dentro da nossa ideia de jogo, a responderem com a melhor qualidade que eles têm. Boa noite, Paulo Souza. Noite. Prazer falar com você aqui pela primeira vez. David Sharp, do Antenados na Jogada. A minha avaliação é o seguinte: o time do Flamengo fica com pouca mobilidade, né, com jogadores como o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Arão e o Everton Ribeiro, que não tem tanta mobilidade assim. E a minha pergunta é, principalmente hoje contra o Vasco, times que jogam mais fechado contra o Flamengo, se defendendo mais, eles são seus titulares absolutos, eles vão jogar todos os jogos, ou você pode variar? Por exemplo, colocando jogadores mais jovens como Lázaro e o próprio Ramon, que foi considerado um dos jogadores mais promissores do Brasil pelo jornal Marca da Espanha. Boa noite. Boa noite. Repito outra vez, ou seja, os nossos adversários não têm que temer os jogadores que estão no campo, têm que temer a nossa camisola, e todos têm que estar claros e confiantes naquilo que nós temos de fazer dentro da nossa identidade de jogo. Eu discordo um pouco consigo em relação à mobilidade, porque não percebo qual é a sua ideia em relação àquilo que pensa de mobilidade. Se me quiser, assim posso lhe responder um pouco melhor. É porque, por acaso, o Vasco se defendeu muito contra o Flamengo. Certo. Foram 2 jogos que o Flamengo talvez tenha feito a pior atuação tecnicamente em relação aos outros nessa temporada. É mais ou menos isso, porque os 4 jogaram tanto no Newton Santos quanto agora. Basicamente isso. O Flamengo criou menos do que nos outros jogos. Então, mas só um bocadinho, que é para eu tentar perceber, que é para ele poder explicar melhor. Tem a ver com técnica ou tem a ver com mobilidade? Porque a sua pergunta primeiro foi mobilidade e agora está-me a falar que não foi muito bem a nível técnico. Mobilidade para criar jogadas no setor ofensivo. Não tem a ver uma coisa com a outra. Coordenação com mobilidade. Ok. Bom, como eu lhe respondi, quando os nossos adversários, como foi o caso do Vasco, durante estes 2 jogos, retira profundidade e fica com uma linha, retira profundidade e procura retirar também largura ao nosso jogo.
ou você tem que ter procura provocar a nível individual e vai bater muitas vezes contra um muro que está bem fechado e leva a ter mais transições dos nossos adversários, porque estão fechando linhas de passe e distâncias entre eles quase inexistentes. Vou-lhe relembrar que duas das situações do Everton com mobilidade de profundidade em espaços curtos fez criar uma situação com uma maior capacidade de cruzamento. Mas mesmo assim, com adversários a procurar fechar essas mesmas linhas de passe, ou seja, depois dessa mesma mobilidade, depois desse mesmo movimento de ruptura que ele próprio fez, ou seja, eles têm jogadores quase de sobra para poder fazer coberturas. A mobilidade do Everton não foi só no corredor central, juntamente com o Arrascaeta, ou seja, houve muita mobilidade tanto de um lado como do outro. A mim parece-me o que faltou, sobretudo no jogo de hoje, porque tivemos algumas oportunidades para poder fazer. Sem dúvida, a nível técnico, o primeiro controle em espaço mais curto poderia ser melhor, porque tem qualidade para isso. Procurar mais situações de triangulações 1-2 em espaços muito curtos para o poder fazer. E eu penso que no nosso elenco há muito poucos jogadores que possam diferenciar, como o Arrascaeta e como o Everton, em espaços curtos, essa componente técnica. Temos outros jogadores, como o Vitinho, que também o pode fazer, ou seja, em espaços curtos também tem a capacidade de sair de drible para o poder fazer, e todos os outros, parece-me a mim, têm mais dificuldade que esses. Em relação, disse-me do Filipe Luís e do David Luiz, era isso? Contratação, e depois de um erro fatídico que aconteceu numa final de Libertadores, ele não vem conseguindo desempenhar o seu bom futebol, apesar de ser considerado um grande jogador. O que tem sido feito pelo Flamengo internamente, questões psicológicas, técnicas, para que esse jogador ele possa voltar a desempenhar o seu bom futebol? Não seria o momento de tirar ele um pouco de cena para que ele possa voltar com um pouco mais de qualidade, mais confiança? Que a gente tem percebido que está faltando um pouco de confiança para o Andrés, para dar um passe mais em profundidade. Hoje, no primeiro tempo, ele tomou um cartão amarelo com quase 5 minutos. Está tendo um pouco de nervosismo e falta de confiança. O que está sendo feito pelo Flamengo, que almeja a contratação desse jogador em definitivo, para que ele possa voltar a desempenhar o seu bom futebol? Bom, eu vou pela última parte da sua pergunta. Não foi só o Andrés, mas também o Mateuzinho. Em termos de transição, nós sabemos que é um momento forte dos nossos adversários, baixando todo e com espaço e com corredores pela frente, isso pode acontecer, e aconteceu muito cedo. Procurou antecipar, fez uma diagonal, procurou antecipar, não me parece, sobretudo ele, não me parece ter sido um momento para um cartão amarelo, até porque a bola vai muito longe, e ele estava muito próximo do jogador. Em relação àquilo que nós podemos fazer, a mim parece-me que nós aí irmos corrigindo tudo aquilo que, no nosso entender, no jogo, ele merece maior cuidado e maior concentração, e sobretudo onde ele errou, ou seja, jogar de costas, quando está de costas, tomar decisões mais rápidas e jogar nos apoios frontais, não tomar decisões de procurar rodar e sair do homem, do adversário, algo que nós temos vindo a trabalhar. Durante o jogo cada vez vai acontecendo menos, por isso precisamos do jogo não metê-lo de parte sem competição, até porque há uma necessidade clara da nossa equipa e do nosso modelo de jogo de ter jogadores como o Andreas, porque tem um desgaste físico muito importante e mental, não só físico, porque tem que dar muita dinâmica ao jogo e depois tem que trabalhar bem um posicionamento preventivo, daí a importância de pensar bem o jogo e o posicionamento. Tem que ter desgaste de ir para a frente em termos de pressão, porque um dos nossos comportamentos em termos de transições defensiva não é baixar, mas é ir para a frente para mantermos o controle do jogo já no meio campo adversário.
e tem que dar mais dinâmica. E aquilo que disse é verdade. Ou seja, é algo que temos vindo a falar com ele. Ou seja, duas das grandes características que ele tem, que é remate fora da área e passe, que não só um passe, que nós não procuramos só passes diagonais, mas também verticais, mas para também procurarmos passes verticais também temos que ir melhorando o crescimento do número de movimentos sem bola de ruptura, verticais também, para que esses espaços possam aparecer. E dependendo também as características dos jogadores que nós temos em campo, essa profundidade muitas vezes também não existe. Por isso, no meu entender, é ir-lhe dando confiança, ir trabalhando o foco das tomadas de decisões, ou seja, tudo aquilo que passou já passou, ou seja, nós já não podemos controlar, e aquilo que vem de seguida, isso sim podemos controlar, trabalhando todos os dias para que ele possa ser cada vez mais lúcido, mais claro, para ir eliminando um erro que lhe possa a ele e à equipa causar danos, de certa maneira. E eu penso que ele é um jogador que tem muita personalidade, que tem muita capacidade de superar momentos mais difíceis, tanto é que logo após um momento muito, muito complicado para ele e para todos nós, para toda a nossa família, de termos perdido essa final, ele logo de seguida quer jogar e jogou, por isso é um jogador que tem essa mesma capacidade. E relembro também que vários jogadores levaram bastante tempo para poder ter uma sinergia completa com a nossa torcida, por isso temos que ter consistência no trabalho, acreditar em nós mesmos e acreditar na equipa que conjuntamente vamos superar esses momentos. Obrigado a todos, boa noite, mister. Agora a gente vai falar sobre mercado da bola. Ontem eu conversei com algumas pessoas que cobrem a equipe do Grêmio, né? Inclusive setoristas do Grêmio, e além de falar com algumas pessoas que trabalham cobrindo o Grêmio porto-alegrense, eu também consegui contato direto com o vice-presidente de futebol da equipe gaúcha, né? O Denis Abraão. E consegui a informação de que a situação de Gustavo Henrique, ontem teve uma notícia vinculando o nome do Gustavo Henrique com uma possibilidade de empréstimo ou de negociação com a equipe do Grêmio, né? E assim que eu soube dessa informação, fui colher para ver se procede, se não procede, se era somente uma sondagem, mas após conversas com o setorista gaúcho e também com o vice-presidente de futebol do Grêmio, né, o senhor Denis Abraão, a confirmação é de que não procede, né? Inclusive eu usei minhas redes sociais, o meu Twitter, @JúlioMiguelNeto no Twitter, tem essa confirmação de que o Grêmio no momento não tem condições de fazer um investimento para esse jogador, né? O Grêmio que vai jogar a Série B, foi rebaixado ano passado no Campeonato Brasileiro, e segundo o vice-presidente é que não procede, em momento nenhum o Grêmio despertou interesse no jogador, né, que é um bom jogador, segundo o vice-presidente, mas nesse momento o salário é muito alto, o Grêmio vive uma outra realidade, já tem alguns jogadores até com um salário elevado no plantel, mesmo com a equipe gaúcha disputando a Série B, o Grêmio já está eliminado também da Copa do Brasil, então essa informação de que o Grêmio estaria disposto a negociar, contratar ou pleitear até mesmo um empréstimo pelo zagueiro Gustavo Henrique do Flamengo não procede. Então é a primeira notícia do mercado da bola. Sobre Marcos Antônio, né, a gente ontem conversou com algumas pessoas, com alguns empresários, a gente não sabe que ponto, que fato realmente quando o Marcos Braz diz que se procede ou não a algumas situações. Aliás, o Pablo vai ser apresentado hoje no Ninho do Urubu, né? E o Marcos Braz possivelmente vai responder sobre o mercado da bola também e sobre essa informação do Marcos Antônio, mas a informação que a gente tem que saiu, inclusive, confirmou a notícia de que eu recebi de manhã e que procede a informação trazida inicialmente pelo Fábio Sormani, até fiz um vídeo brincando com ele, mas ontem de manhã recebi uma ligação e logo depois, uma hora e meia depois, sites da Ucrânia, né, e também da Rússia confirmaram de que o Flamengo estaria muito próximo de um acerto por empréstimo até o final do ano com o Marcos Antônio. Eu não conheço muito o jogador, quero a sua opinião, coloque aqui nos comentários. E aí, é um bom reforço? Será que o Flamengo realmente vai trazer esse jogador do Shakhtar Donetsk? Vamos aguardar, quero a sua opinião, mas segundo a imprensa ucraniana, né,
E também o jornalista Fábio Sormani, também um amigo meu, empresário, que me deu essa informação, falou: olha, Júlio, não é tão descartada essa possibilidade não, né? Na verdade, um dirigente tinha passado isso pra gente na terça-noite, mas de fato é que pode sim rolar um empréstimo até o fim do ano, com um passe fixado, o Flamengo com opção de compra pelo jogador. Vamos aguardar, vamos ver quem é realmente, se a diretoria do Flamengo está blefando, se a diretoria do Flamengo está fazendo um despiche para poder não prejudicar a negociação. O fato que eu quero a sua opinião, coloque aqui. Marcos Antônio é um bom jogador, reforçaria o Flamengo, ajudaria o plantel, né? Vamos aguardar, né? Você viu também já a entrevista aí do Paulo Souza, algumas palavras do Fabrício Bruno. Então, sobre o mercado da bola, tem essas informações sobre o Gustavo Henrique e o Marco Antônio. Agora, mandar um recadinho para o senhor Felipe Melo, né? Eles falaram muito, rapaz, eu vi pessoal da imprensa falando que o Fluminense agora é no novo Manchester City. Ganhou 12 jogos, que não sei o quê, papapá, que se o Abel fosse gringo ia estourar a internet. E só para lembrar que 5 meses atrás o Flamengo ganhou 9-2 no agregado do Olímpia e disseram que era fácil, né? O Fluminense está eliminado pelo Olímpia, não vai disputar a fase de grupos, né? Continua sendo virgem na América e aqui no Rio de Janeiro segue tudo normal. O Flamengo continua defendendo o seu título carioca, muito possivelmente, se o Fluminense não abrir o olho, o Botafogo pode surpreender, hein? Essa situação de derrota aí na Libertadores, muito bafafá, mas o certo é que segue tudo normal no Rio de Janeiro. O Felipe Melo agora, eu queria ver ele falar, aliás, o Fluminense foi no aeroporto lá, partiu para dentro, conversou com o Felipe Melo, né? Ele meio acuado ali, né? Valente na hora de falar é muito fácil. Vem 30, 40 cabeças, a valentia ela diminui. Então é isso. Parabéns para o Fluminense, né? Continuou realmente fazendo o papel que ele sempre faz na Libertadores, que é um papelão. E é isso. E só para deixar um recado para o Fluminense, para o Abel e para o Felipe Melo, vamos baixar a bola, porque eu escutei falar que inclusive o time B do Fluminense era o melhor time do Rio. Vamos respeitar o Flamengo é o atual tricampeão. E vocês têm que ganhar o Carioca da gente para poder falarem isso ainda. Beleza? Um abraço para vocês, né? E saudações para a torcida do Olímpia aí. Um abraço. Ó, e outra, galera, recadinho final. Se inscreva aqui no canal novamente, acione o sino de notificação, deixa o like. Chora não, Felipe Melo. Fica triste não. Um abraço, saudações.